Caetanada. Famoso Caetanada. Não vai chamar, eu sei que ele é um cara que estuda e é de boa com isso. Dito isso, a gente vai pro segundo trecho, que foi uma polêmica. Não, mas você tem que responder. Ô, louco, a sua narrativa só confirma o que o Fred colocou, que é uma coisa, é um objetivo final, a batalha final, a batalha épica. A batalha épica é isso. Se você não falar o que vem depois, quais são os problemas que vem depois, que você imagina, pra onde nós vamos, pra onde caminhamos, o que vai acontecer, coisa e tal, você continua com o fim. Apesar de você não admitir o fim, você continua com o fim. O seu papo, Jones, é pelo que eu tô entendendo. É tipo assim, é o final do filme da Disney, né? E fomos felizes para sempre. Esse para sempre pode ter muita coisa, né? Pode ter muita coisa esse para sempre, né? Foi todo mundo feliz para sempre. Ah, depois no para sempre lá resolveu que tinha que separar a princesa do príncipe. Separou e continuaram felizes, né? Foi feliz para sempre, cada um seguindo o seu lado, coisa e tal. É isso. Não, na moral, isso que ele fez agora foi isso. Precisamos superar o capitalismo. Mas beleza, mas o que vai acontecer depois nesse feliz pra sempre? Ah, vai acontecer alguma coisa. Não vai ser o céu na terra. Tá bom, mas não vai ser o quê? É pra sempre. O que acontece no pra sempre? Só Deus sabe. Pergunta pro roteirista. Pergunta pro próximo roteirista. É isso? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse primeiro ponto aí não aconteceu nada. Esse primeiro ponto. Né, que eu levantei com a senhorita Bira em relação à falsa questão do identitarismo. Veja, teoricamente, eu e o Kreber... Nossa, esse primeiro ponto foi horrível, não aconteceu nada. Foi horrível esse primeiro ponto. A gente concorda que existem opressões, opressão racial, opressão de gênero, etc. E que identitarismo... Pela explicação do Jones, as classes acabam, que não acabam são as lutas. Ué, se eu vou acabar com a classe pra continuar lutando, pra que eu vou parar? Não é opressão em si. Identitarismo é uma forma liberal e pós-moderna de ler as opressões e de lutar contra elas. Só que, o que eu já debati muito com o Crepe no WhatsApp, a gente conversando, é que aquelas pessoas que se propõem a lutar contra o identitarismo, hoje, grosso modo, fazem pela direita, quase que negando, por exemplo, que exista racismo no Brasil, Ele nega que é o fim também, mas ele deixou na base do confia. Ele não esclarece a situação, ele só diz que não é o fim. Pois é o fim do filme da Disney, filme de princesa, isso aí. É filme de princesa. Ué. E aí depois vem o pra sempre. E aí o pra sempre é a imaginação de cada um que vai. Ou espera o próximo roteirista. Esperando o mito da democracia racial e figuras como o próprio Crepe, que não corroboram essa leitura, nunca fazem uma formulação sobre as opressões. Porque, veja, gente, quando você chega e diz assim, não, veja, a questão racial, a questão de gênero, a questão LGBT é importante mais, ou então são questões válidas, temos que debater, mas aí é um mais que diz como se questão racial, a opressão contra a mulher fosse secundário. E nunca debate, teoricamente, assim, qual é o lugar da questão racial na luta de classes no Brasil, na Revolução Brasileira, na configuração das classes sociais. As pessoas não defendem revolução. As pessoas não defendem revolução disso. O que a gente está querendo dizer, e já foi dito várias vezes, é que esses problemas podem ser solucionados e tem que ser solucionados porque é um problema de opressão, coisa do tipo, mas o que faz solucionar esse tipo de problema é ela estar conectado com uma causa geral, com coisas que nos conectam e não com coisas que nos separam. É isso. Qual parte vocês não entenderam disso ainda? É isso. O outro professor lá, ele resumiu isso como sincretismo. É isso. Separando os grupos e fazendo eles não trabalharem ordenados ou conectados, isso só enfraquece. Só enfraquece. O preto vai ser cada vez mais, sofrer cada vez mais opressão se tiverem mais separados. É isso. Simples. Minha mãe é branca, minha esposa é branca, eu sou preto, meu pai é preto. Meus irmãos são pretos, com exceção de um. O fato é, conectado, eu conectado com a minha mãe, conectado com a minha esposa, eu sou mais ou menos vulnerável às opressões do racismo. É simples, caralho. Qual parte não entendeu disso? Obviamente sou menos. Porra. Na reprodução do sistema capitalista. Qual é o lugar, por exemplo, da questão de gênero na exploração econômica?
no papel da mulher na reprodução social, sabe? Isso nunca é debatido. É uma fala meio condescendente, é uma coisa meio, não, é importante, legal, aí, massa, vocês aí, vocês preta aí, vocês mulher aí, pá. Mas, vamos pra outra coisa, sabe? E aí, por exemplo, uma live. Não tem nada disso. O problema é você querer colocar a carroça na frente dos bois e a carroça estando na frente dos bois está sendo usurpado a legítima causa para interesses e manutenção do status quo, é isso. Caraca. Interesses legítimos estão sendo surrupiados para manter as opressões. Mas qual parte entendeu disso? O motivo continua sendo legítimo. O problema é que está sendo surrupiado. De mais de uma hora, tava o Crepe e a senhorita Bira, dois críticos de dentarismo. Basicamente, no momento que eles falam sobre o tema, e que nem a senhorita Bira que fala, a propósito, viu? Eu sustentei dos meus 2 vídeos, bota aí na tela, Max, os 2 vídeos, que senhorita Bira não tem uma formulação sobre uma leitura teórica e uma luta pela esquerda, da luta antirracista, da luta antimachista, anti-LGBTfóbica. Ele, senhorita Bira, iguala opressão racial, opressão de gênero, opressão de sexualidade a identitarismo, que é um erro teórico crasso e uma perspectiva, ao meu ver, reacionária. Perfeito? E aí, vou dar um exemplo disso. Olha a fala que o Frederico Crepe faz sobre o tema. Em português, eu uso ele em qualquer contexto. É tão feio a situação que até um 71 igual o Marçal consegue deitar o cabelo com esse pessoal. Então, assim, a gente precisa desse enfrentamento, a gente precisa trocar o eixo dessa discussão, porque se for um identitarismo de minorias contra um identitarismo de maiorias, a gente vai perder todas. E aí entra uma coisa que eu acho que aqui talvez cabe entrar rapidinho só nessa questão, que é a seguinte. E aqui eu já acho que a gente pode até pensar em formas de como a gente pode enfrentar essa situação, porque a gente precisa incluir esse debate de opressões, esse debate de questões que são existentes, que são históricas, que são um problema na sociedade brasileira, dentro de uma perspectiva que, ao invés de ser identitária, ela tem que ser universalista. E não pode ser porque eles são identitários, mas eles estão falando com as maiorias. E não, se a gente for entrar nessa onda, vai ser derrota o tempo inteiro. Posso falar uma coisa, gente? Sim. Veja, é basicamente isso. E aí, veja, eu concordo que a gente não pode ter uma leitura identitária da luta antirracista. Tem que ter uma leitura universalista e, na minha perspectiva, marxista. Mas e aí? Cadê? Eu faço isso no meu canal. Eu tô lançando um livro agora em novembro, A Negação do Brasil Negro, ensaio sobre Guerreiro Ramos. Tomamos um ed de livro de novo. Caralho, Jonas, tá igual Insider essa porra, velho. Do Neida a gente tá vendo, tomamos um ed do nada, mano. Já deram like na live? Já deram live na like? Não, vocês estão de sacanagem. Eu vou começar a dar ed aqui no meio de todo mundo, mano. Inclusive, tô preso nessa live aqui hoje ainda, né? Que ninguém escorregou um membro em ninguém aí, né? E a gente tem um meta aí de só encerrar a live quando, né? Só pode encerrar a live quando alguém escorrega um membro no outro amiguinho. Né? Então, porra, do Neida tomamos um insider na cara, velho. E a Revolução Brasileira, que tem um capítulo sobre a polêmica do identitarismo, em que eu faço uma crítica ao liberalismo e à pós-modernidade, mas ao mesmo tempo essa crítica pela direita, que setores da dita esquerda estão fazendo identitarismo. Então, quando eu lancei os vídeos criticando a senhorita Bira, muita gente chamou de academicista e não sei o quê, porque eu fiquei falando de literatura marxista, crítica sobre a questão racial. Então é isso, meu querido. Veja, enfrentar o mal chamado identitarismo, ou seja, enfrentar o liberalismo... O João está pegando o ar, né, velho, com o vídeo. Pô, foi nesse vídeo a senhorita Bira que teve aquele corte meu lá que viralizou lá, né, velho? Que ele falou, ninguém entendendo nada. Tá. Cris escorregou 5 membros aí, liberando o brasileirinho do cativeiro. Obrigado, viu, Cris? Cris passou um membro no Giovanni, passou um membro no Jefferson, passou um membro no Roger, passou um membro no Danilo e passou um membro no Curolo. Tá, tamo junto, viu, Cris? É nóis. E a live hoje, como é que foi, Cris? Foi boa? Enfrentar o pós-modernismo, o reacionarismo no movimento negro, por exemplo, mas com as devidas mediações, serve também para o movimento feminista, para o movimento LGBT, não é negar
que exista opressão. Existe. A sociedade brasileira é uma sociedade racista. Veja, o Frederico Krepp e eu, nós somos 2 homens brasileiros da classe trabalhadora. Se o Frederico Krepp for assassinado pela polícia, isso é uma exceção estatística no Brasil. Isso não é o esperado. Não é o esperado. Se eu for assassinado pela polícia, isso é dentro do padrão de norma estatística no Brasil. Isso é o esperado. É só olhar as estatísticas, porra, de quem é morto, sabe? Se o Frederico Krepp, por exemplo, se ele for preso injustamente, acusado, por exemplo, de tráfico de drogas porque estava fumando um baseado, isso não é o esperado no Brasil, sabe? Comigo é esperado. Sabe, não é esperado que uma pessoa branca de sobrenome Krepp seja preso de maneira injusta acusada de ser traficante. Comigo é esperado. É Silva, sabe? Manuel. Então assim, sem falar infinitos outros exemplos. O Jones tem cara de ser Silva ou Santos ou... Qual mais? Ferreira, Gomes. Né, gente, que a gente pode dar aqui sobre a opressão racial, né? Então, assim, por exemplo, qual é a relação entre raça e classe no Brasil? Esse é o debate, porra. Qual é a importância da questão racial para entender o padrão de dominação política no Brasil? Qual é a dimensão, a importância da questão racial para entender... O que ele exatamente está competindo com o Fred? Eu não sei. Ele está pedindo pro Fred... Pelo que eu entendi, ele concordou com o Fred, com a crítica do Fred, já falou assim, tá bom, mas aprofunde isso. Acho que é isso, né? Aprofunda isso igual eu faço, porque aqui eu aprofundo, você não aprofunda. Acho que é isso que ele tá falando, né? É isso que eu tô entendendo. Paulinha, obrigado pelo membro, tamo junto, viu? É nóis. Ferreira Gomes. A formação histórica do capitalismo brasileiro e as relações de produção. Qual é a validade, e aí, Silva, né? por exemplo, a opressão de gênero, qual é a validade do debate clássico da Eliette Saffioti, a mulher na sociedade de classe, para pensar o capitalismo hoje? Qual é o papel da exploração da mulher na dinâmica da reprodução social, na reprodução do capitalismo? Qual é o papel da feminilização de profissões como forma de rebaixamento salarial na manutenção da taxa de lucro? São coisas como essa que a gente precisa debater para tirar essa questão da esfera liberal e trazer para uma esfera crítica, radical, revolucionária. E existe o debate de ter papel? Tipo assim, é necessário ter um papel? É necessário ter um papel? Se você chegar com um papo assim, mano, eu acho que não é necessário ter um papel, coisa e tal. O embaçado é que é difícil discutir esse tipo de coisa também, né? Porque quando alguém traz alguma perspectiva, né? Pra pessoa cair já no meta de ser acusado de ser reaça, né? Como acabou de ser acusado de senhorita Bira. Pra pessoa cair no papel de ser racista, de estar corroborando com a extrema esquerda e coisa e tal. É 2 palitos, né, velho? Cair e jogar nessa vala, né? E o debate ser interditado. Então é difícil, Jones. Esse tipo de discussão vai ser muito difícil tendo esse comportamento de chamar os outros de reaça, de chamar os outros de nazi, de chamar os outros de racista. É muito difícil, né? Capitalista. Só que critica o identitarismo apelando não para uma leitura teórica e política alternativa, antiliberal, antipós-moderna. Critica o identitarismo sem apresentar alternativas. E veja, é isso que eu me bato aqui no canal e algumas pessoas aparentemente têm dificuldade de entender. Para mim, a questão é o seguinte: crítico ao identitarismo entendido como uma leitura liberal, pós-moderna ou reacionária das opressões e do seu enfrentamento, eu sou. Agora, eu nunca vou aderir a essa moda que, para mim, roça, sim, com reacionarismo de desconsiderar a luta contra as opressões, porque eu sou marxista e o marxismo tem um patrimônio acumulado de mais de 100 anos do debate teórico sobre o que é opressões. Se vocês quiserem um livro didático em vários momentos, até... Toma livro. O Jones tem que parar de xingar as pessoas de pessoas que não escrevem livros, tá? Meio mecanicista, meio tosco, mas assim, é muito didático sobre qual é a diferença no debate marxista entre exploração econômica e opressão e como essas categorias na realidade se combinam. É o livro do Althusser sobre a reprodução, né, publicado no Brasil pela editora Vozes, que tá de maneira didatizada ali, ó. Exploração é, opressão é, sabe, tipo... Peraí, gente. Aí a maioria das pessoas, né, que inclusive se acham contra o colonialismo cultural, mas assim, entubaram com casca e tudo o termo do debate estadunidense, né? Que sumiu de cena na categoria de opressão e todo mundo passou a falar de identitário, identitarismo, hipóteses identitárias. Parabéns pra quem fez essa merda. Eu não fiz, não. Eu continuo trabalhando com a categoria marxista de opressão, né?
Essa é a categoria para mim, opressão. Tá. E a relação entre exploração e opressão numa determinada formação econômico-social, no caso, o Brasil. Isso que vai estar lá no meu livro, que eu vou lançar em novembro, A Negação do Brasil Negro. Só esperar que vai estar na praça. E aí a gente entra na última questão, que é a questão fundamental desse vídeo, que é a questão da social-democracia. Veja, o Krepp, ele faz uma análise que, ao meu ver, está errada do começo ao fim. Vamos lá, quais são os argumentos do Krepp? Além dessa live com a senhorita Bira, ele lançou mais 2 vídeos, né? A social-democracia fracassou e se as esquerdas... É literalmente isso que a senhorita Bria critica. Jones só não quer dizer que está concordando, precisa da opinião dele, Tamir. Entenderam o projeto do Ciro Gomes. Qual é a premissa aqui do Frederico Krepp? É dizer que há 2 argumentos centrais das esquerdas contra a social-democracia. O primeiro argumento é que a social-democracia se resume a manter o mercado tal como está e, a partir daí, redistribuir o excedente via política estatal tributária, né? Então, tributar lucros e dividendos, heranças, impostos sobre grande fortuna e por aí vai, distribuir isso a partir do investimento público de políticas sociais, enfim, do gasto fiscal do Estado, e de que há um elemento histórico e filosófico. Vamos matar primeiro o argumento. Então, o Frederico Krepp, ele fala assim, a social-democracia basicamente se resume a manter o mercado tal como está, manter o comando, né, das relações de produção nas mãos privadas, fazer uma política tributária forte em cima e redistribuir o excedente. E aí o próprio Ciro e o próprio Mangabeira Unger já criticam isso. Então o Ciro e o Mangabeira Unger, eles não partem de uma social-democracia clássica, tem um projeto diferente. Veja, Krepp, com todo respeito, sua ideia de social-democracia clássica está equivocada. Essa não é só a social-democracia clássica, porque o grande argumento do Krepp é que no projeto do Ciro e no debate que vem do Mangabeira, a social-democracia no século XXI teria como premissa também democratizar formas de propriedade, democratizar a capacidade de produção de vanguardas produtivas, usar o poder do Estado para induzir transformações produtivas, transformações tecnológicas, criar formas de associativismo. Aí o exemplo que o Krepp sempre dá, ele dá no canal dele e na live com a senhorita Bira. Na live com a senhorita Bira é a partir de 1 hora e 15 minutos que eles entram no tema e vão até basicamente o final da live. Eu não vou fazer um react porque senão esse vídeo ficaria muito grande, mas pode ter certeza que eu estou sendo muito fiel aos argumentos. Então, o exemplo... Vamos ver, né? que o Krepp dá é que, você for fazer a reforma agrária. Ao invés de você só fazer a reforma agrária, você distribui a terra, mas isso conectado a aquele assentamento vai ter uma conexão com uma universidade, com um centro de pesquisa, e aí vai ter financiamento para produzir máquinas e equipamentos, para produzir inovações produtivas. Aquele assentamento vai ter um compromisso de comprar X% da produção daquela universidade conectada com empresas, e aí aquela produção rural vai se conectar com dinâmicas produtivas de máquinas e equipamentos, de inovações, e você vai potencializando formas de associação, de canais de conexão, de transformação produtiva e empreendimentos de baixo para cima. Veja, isso não é novidade. Atenção, isso não é novidade. O que o Frederico Krepp faz é pegar a social-democracia do que ela virou dos anos 70 em diante, principalmente em países da Europa Ocidental como França, Inglaterra e por aí vai, e a partir disso fazer uma crítica da social-democracia como se fosse só manter o mercado e redistribuir o excedente via política tributária. Historicamente, a social-democracia na Europa não é isso. Existiam várias formas, sim, de transformação de propriedade, estímulo ao associativismo, a cooperativas, a União Soviética... Só tem uma pergunta aqui, tá, gente? Eu tenho uma pergunta aqui. Quem é o fiscal de marxismo aí, de comunismo e tal? Me confirma. Durante um período, a União Soviética não entendeu que tinha que fazer essa espécie de coisa, da propriedade, deixar propriedades privadas na mão de algumas pessoas por causa dessa produção agrícola? Não teve isso?
Não teve isso? Tem até um nome pra isso, é uma sigla, não é? Teve esse período, sim. Quanto mais escuto o Jones, mais o Norberto Bobbio estava certo sobre Marx. NEP. Era isso. NEP, nova política econômica. Aqui, ó. Nova política econômica e tal. Foi a política econômica seguida da União Soviética entre abandono do comunismo de guerra praticado durante a Guerra Civil de 21 e a coletivização e renacionalização das forças dos meios de produção com a ascensão do poder de Stalin em 28. Em linhas gerais, passou pela reentrega de pequenas explorações agrícolas, industriais e comerciais à iniciativa privada, tentando assim desesperadamente fazer a nascente União Soviética sair da grave crise que se achava mergulhada. A nova política econômica recuperou alguns traços de capitalismo para incentivar a nascente econômica soviética. Dessa forma, o Partido Comunista da União Soviética e os governos dos sovietes pretendiam reconstruir a economia russa. A NEP, segundo Lenin, consistia num recuo tático caracterizado pelo restabelecimento da pequena propriedade privada, admitindo o apoio de financiamentos estrangeiros. Lenin teria dito, um passo atrás para dar dois para frente. Não é isso. Não entendi, pelo que eu sei. Era isso aqui mesmo que eu tava falando. A NEP, era isso mesmo. É isso. Tem muita semelhança com o que o Fred falou, né? Pequenas propriedades privadas, em vez de vir fazer a reforma agrária, essas pequenas propriedades privadas com incentivo do Estado e uma modernização e um pensamento criativo em relação a isso, você pode gerar uma reforma agrária sem necessariamente ser dos modos tradicionais. Não é isso que o Fred falou? Foi isso que eu entendi. A gente acabou de ver essa parte ali no trecho da senhorita Bira. Então, mano, vamos fazer a reforma agrária. Tá, podemos fazer. Como é que é a reforma agrária? Vamos pegar pá, latifúndio e cortar. Não, às vezes a gente pode fazer de uma outra forma. Aí o Fred deu um exemplo. Que, aliás, é muito semelhante com a União Soviética. E agora o ponto do Jones é, não, isso aí já faz a social-democracia. Você tá procurando o pai da ideia, pô? Tá procurando o pai da criança? Tá procurando o pai da criança velha, é isso que é pior, né? Nem da criança, tá procurando o pai do idoso. Participação inovadora na gestão privada, de participação de conselhos de fábricas empresariais e por aí vai, é que isso foi se esvaziando com o decorrer do tempo e a partir dos anos 70, aí sim, a proposta social-democrata se resume a isso. Mas, dando exemplo para vocês de... É só o Fred mudar o nome da social-democracia que tudo esse argumento do Jones cai por terra. Literatura, né? Veja, o professor Alec Novin, no livro A Economia do Socialismo Possível, debate, por exemplo, várias experiências da Europa Ocidental de autogestão operária, experiências sobre o bojo da social-democracia, de conexão em... Tem horas que eu acho que o Jones tá só com um gerador de lero-lero, mano. Eu acho que ele tá falando coisas desconexas tem vezes, mano. É sério, mano. Tem hora que eu acho que ele fica falando coisas desconexas, mano. Coisa que não tem com... Eu acho que ele inventa uma parada assim, mano. Inventa um espantalho e fica batendo nele, velho. Mano, eu não sei, mano. Eu não sei. Aí fica aquela sensação... Mano, eu não tô entendendo. Acho que eu sou muito burro. Tô cansado, sei lá. O dia foi... Mano, não tô entendendo, mas eu tô começando a achar... Faz uns dias já, mano. Que ele não fala nada com nada, mano. Ele tá falando coisas sem sentido. Eu acho que ele tá falando coisas sem sentido, mano. É sério mesmo. Entre compras governamentais e organização de cooperativas e por aí vai, o Alec Nove, né, tem uma perspectiva de tentar fazer uma fusão entre social-democracia e planejamento e tal, e ele pega várias experiências
de formas de propriedade que não propriedade privada ou propriedade estatal direta e faz uma análise e uma defesa disso para um projeto socialista Jones é o famoso primeiro discordo, depois eu vejo por quê. pós-crise da União Soviética. Então lá no livro do professor Aleknov tem vários exemplos da social-democracia promovendo formas de inovação de propriedade e de articulação, né, entre cooperativa, entre autogestão operária, entre organização dos trabalhadores e compras públicas, demanda do Estado, crédito direcionado e por aí vai. Eu acabei de pegar um exemplo da União Soviética fazendo isso, que doideira, cara. Por que você tá falando que isso é coisa de social-democracia? Que loucura. Outro livro que também traz vários exemplos, é um clássico no Brasil, é o livro do professor Adam Prezovsky, Capitalismo e Social-Democracia, um livro clássico. Vai botando o livro na tela aí, Maxwell. Um livro clássico que mostra, por exemplo, como dos anos 30 até mais ou menos os anos 70, meados dos anos 70, a experiência social-democrata na Europa ocidental viveu várias formas de tentativa de democratizar a gestão, né? Então, certas coisas como participação dos lucros dos trabalhadores, comitês de fábrica que também lutavam e chegavam a ter acesso a posições participativas e às vezes deliberativas em conselho administrativo de empresa, a ideia de que a partir de X tempo de trabalho. Porra, mano, ele tá negando que mudanças nas relações de produção que não tem como se manter o mesmo modelo de organização social a partir de uma estrutura antiga de relações de produção. Caraca, eu não entendi, Gunter. Vou ler de novo, mano. Porra, mano, ele tá negando que mudanças nas relações de produções que não tem como se manter um mesmo modelo de organização social, tá? A partir de uma estrutura antiga de relações de produção. Trabalho. Esse final, eu achei, esse arremate aí que eu não entendi. O trabalhador ganha uma ação da empresa e passa a ser proprietário, o papel de organizações sindicais e organizações por setor de produção em tentar mudar as formas de gestão e por aí vai. Então veja, historicamente a social-democracia não foi só manter o mercado tal como está e fazer uma política tributária por cima. Um terceiro exemplo, o Paul Schweizer... Mas o Fred falou historicamente isso? O Fred falou que historicamente era isso? O Fred só falou de hoje. Ele nem colocou um tempo. Meu Deus. No livro Socialismo, só isso, ele faz um debate, por exemplo, sobre o governo do Partido Trabalhista inglês no pós-Segunda Guerra Mundial, as nacionalizações, as novas formas de gestão da economia, a forma como o Partido Trabalhista tentou correlacionar sindicatos, cooperativas, estimular a autogestão, algumas iniciativas de fábricas autogeridas pela classe trabalhadora, com política de crédito direcionado e por aí vai. Então veja, primeiro assim, se essa é a novidade do projeto do Ciro do Mangabeira, isso não é uma novidade, a não ser que você faça um recorte histórico e critique o que virou a social-democracia só a partir dos anos 70. Aí, beleza. Então, assim, nesse ponto de vista, Fred, não tem nenhuma novidade, né? Outra coisa fundamental exclusividade, que é exclusividade. Quando o Fred vem para o argumento mais filosófico da coisa. Qual é o argumento dele? Alguns marxistas tratam um argumento indutivista. O que é o argumento indutivista? É a ideia, o Fred fala muito isso no canal dele, né? Se eu vi o cisne e todos os cisnes são negros, então a partir disso eu crio uma lei geral que todo cisne é negro, só que você não viu todos os cisnes do mundo e pode ser que tenha um branco. Aí o argumento do Fred é que os comunistas fazem a crítica à social-democracia, que a social-democracia deu errado no passado, então vai dar errado no futuro. Veja, eu fui perguntar ao Fred quem é o comunista que fala isso. Eu não uso esse argumento, assim. Vocês aqui, por exemplo, nunca viram eu usar um argumento simplista desse. Qual é a questão aqui para mim? Aí vamos lá. Primeiro, o Fred, ele se refugia numa imprecisão teórica para tentar legitimar o argumento dele. Por que não imprecisão teórica? No vídeo, né, a social-democracia fracassou, o Fred faz um negócio absurdo, né? Que ele iguala a social-democracia e desenvolvimentismo. Então, para dizer que a social-democracia não fracassou, ele cita os países, os tigres asiáticos, né? O desenvolvimento de países fundamentalmente ali do sudeste asiático, e cita também o exemplo da China. E aí, veja, Fred, não dá.
desenvolvimentismo, veja, eu tenho seríssimas dúvidas se dá para chamar a política asiática de desenvolvimentista. Né? Para mim, o desenvolvimentismo é um debate especificamente latino-americano. Não existe desenvolvimentismo fora da América Latina. Mas isso é um debate muito longo e por aí vai. Mas ele iguala desenvolvimentismo com política social-democrata. São coisas diferentes. Veja, fazer política industrial e ter um marco de macroeconomia, de economia política que produz aumento da complexidade produtiva, do peso do sistema industrial no conjunto da economia, não necessariamente social-democrata, né? E uma coisa é diferente da outra. Então, assim, na live com a senhorita Bira, o Fred, por exemplo, fala que China e Vietnã praticam políticas desenvolvimentistas. Tipo assim, Fred, não dá, viu? Não dá. Aí é só você olhar a superfície da coisa, né? Porque é fantástico. Porque, por exemplo, a China, a terra até hoje é nacionalizada, é propriedade pública. Tem comércio de propriedade territorial de terra? Tem. Tem mercado? Tem. Mas o mercado que parte de uma propriedade que segue estatal e que é fortemente regulada pelo mercado, esse comércio é direito de uso e concessão, não venda da propriedade privada da terra. Caraca, direto eu vejo nos vídeos do Jones falando que concessão e privatização é a mesma merda. Caraca, eu vejo direto ele falando nos vídeos, mas vai lá. Só isso, por exemplo, ao meu ver, já... Só isso, ao meu ver... Mentira? Ele tá doidão. Mentira? Já anula a comparação com política desenvolvimentista na América Latina, né? Você tá falando... Na China tem propriedade. Como é que é? Deixa eu ver aqui a afirmação. Só isso é de que segue estatal e que é fortemente regulada pelo mercado que parte de uma propriedade que segue estatal e que é Toda propriedade na China é estatal? O parlamento chinês aprovou nesta sexta-feira uma lei que protege a propriedade privada. Aqui é mentira isso aqui? Lula mandou R$10. Abraços para os meus companheiros Jones, Boulos, Gregório e Meirelles. Tamo junto, Lula. Valeu pelos 10ão, hein? Esqueceu de botar eu como companheiro aí, né? Porra, mandou 10ão. É nóis, Lula. Falta só 82 para comprar a picanha. China aprova a lei histórica de propriedade privada de Hong Kong. O parlamento chinês aprovou nesta sexta-feira uma lei que protege a propriedade privada e está sendo considerado um marco histórico na evolução da China rumo ao capitalismo de mercado. Porra, também matéria do Globo aqui, né? Capitalismo de mercado, quando aparece aí. Quero o react do Gustavo Machado fazendo react de Jones. Será que o Gustavo responde? Mano, pior que eu acabei de mandar mensagem pra ele. Vou mandar aqui, ó. Ó, mandei. Vamos lá. Pra ele, vamos ver. fortemente regulado. Ai, caraca. Vamos pegar outra fonte aqui. Nessa fonte meio paia. Qualquer fonte boa. É difícil pegar a fonte China, né? Na China toda a propriedade é pública? Vamos ver. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos apresentar mais um episódio de Menda de Pequim. Essa pergunta não é fácil, porque a China é uma formação social complexa. É uma formação social formada por diversas formas de produção e troca, que apesar de serem historicamente distantes, ela é milhares de anos anterior ao socialismo, como existe. Pô, o Gustavo Machado já fez um vídeo em relação a esse vídeo aqui, né? Pô, cadê? Eu já vi esse vídeo aqui, ó. Orientação marxista. Que Jabur, vamos ver, Jabur. Pô, tem aqui, ó. Jabur tem a dizer a respeito se existe ou não existe o imperialismo chinês. Vamos embora. Não é imperialismo chinês. É outro vídeo. Cadê? Puta merda.
Vou tentar achar aqui, mano. Peraí que não vai achar. A internet é dura. Vou mendigar. Tamir, depois que tu concluir tua live, pede pra galera dar uma view e um like na live de hoje. Se bater 300 views, volto aqui na próxima live, banco mais pelo menos 5 membros. Que isso, Cris. Não precisa bancar 5 membros não, mas vou dar uma moral sim. Pessoal, bora seguir o Cris aqui, ó. Em nome da Rosa, deixa eu ver. A live de hoje, qual foi a live de hoje? Essa aqui, ó. Mitadas do Rubão. 37 minutos. 300 views? 300 likes ou 300 views? Não, dá mais, não dá mais não. Já tá em 152, dá pra chegar, não dá não? Dá pra chegar mais. Bora lá, pessoal. Chegando nessa moral aí, ó. Quem tá no computador já abre na segunda tela aí, ó. Já dá o likezão. Segue o Cris, ativa o sininho. Like. E eu mesmo fui aqui e não deu like, né? Uma falha nossa aqui, ó. Regulada pelo Obrigado, Lucas, pelo membro. Tamo junto. mercado. Esse comércio é direito de uso e concessão, não venda da propriedade privada da terra. Só isso, por exemplo, ao meu ver, Só isso, ao meu ver, já anula a comparação com política desenvolvimentista na América Olá, Latina. pessoal. Né? Você está falando de um país, no caso a China, que tem como premissa a nacionalização de um dos bens de produção, né, estratégicos de qualquer economia, que é a terra, coisa que o Brasil nunca conheceu, que inclusive a política desenvolvimentista aqui nunca fez reforma agrária. Então, e sem falar outras diferenças, né? Enfim, sabe? Não dá, mas aí o Fred já comete uma imprecisão. Ele iguala desenvolvimentismo e social-democracia para garantir a validade da social-democracia. Aí ele faz outra coisa, que é Já perdi o pegar os países nórdicos, né? Assim, tipo, aí não dá, Fred. Aí o Fred, não, quando eu falo de social-democracia, eu não estou pensando na Bélgica, na França, eu estou pensando na Suécia, na Dinamarca, na Islândia, na Finlândia. Cita 4 países no vídeo dele, né, sobre o fracasso da democracia. Gente, a Suécia tem 10 milhões de habitantes, a Dinamarca tem 5,9 milhões de habitantes, a Islândia tem menos de 400 mil habitantes, tá ligado? Tipo assim, é um bairro de BH, é um bairro de São Paulo, de Recife, e a Finlândia tem 5,6 milhões de habitantes. Junta tudinho, dá mais ou menos a população de Minas Gerais ou a população da província de Buenos Aires, né? Na casa dos 20 e tantos milhões de habitantes. E aí, veja, é muito difícil para mim você pegar como exemplo a exceção na humanidade, porque assim, gente, junta esses países todos um social-democrata, não dá nem 2% da população mundial. Então estamos falando da exceção, para legitimar um projeto, inclusive em condições latino-americanas. Porque se for assim, eu vou fazer uma malícia. Por exemplo, o Frederico Krepp, ele cita a Grécia como o único lugar em que a esquerda radical é forte, tem força e tal. De fato, A China é horizontal? A China oriental? o KKI, o Partido Comunista Tamir. Grego, é um partido forte, muito relevante. Se a gente for ampliar um pouco, o TKP, o Partido Comunista Turco, não tanto quanto o KKI, mas é um partido forte, relevante. O Partido Comunista Português, que tem muitas diferenças em relação ao KKI, é um partido também forte, relevante, com peso de massas, faz o maior evento político-cultural da Europa, que é a Festa do Avante, e por aí vai. Aí imagina se eu chego assim e digo assim, ó, o movimento comunista ainda é forte. Por quê? Porque na Grécia, na Turquia, em Portugal, estamos bombando. Assim, ninguém vai achar isso sério. Ou então, eu falo, não, porque na Grécia, na Turquia e Portugal, o movimento comunista ainda é forte, ainda é relevante. E na Índia, no estado de Kerala, os comunistas estão no governo há décadas, são de massa, são referência. Logo, o movimento comunista ainda é forte. Assim, isso não é sério. Desculpa. Assim, não dá. Não dá para eu pegar uma exceção num contexto de peso econômico na economia global, de peso populacional, de peso territorial, de peso geopolítico, e daí, sabem, não, essa democracia é massa. Por quê? Porque a Islândia tá bem. Porra, bicho, tem 400 mil habitantes. Aí, o Fred também faz um debate muito ruim, a meu ver. Obrigado, Heitor. A China é o segundo país com mais bilionários do mundo. É como dizer os liberais, quanto mais bilionários, melhor. Crescer o bolo para depois dividir. Que é assim, e esses países de social-democracia não são os países do colonialismo clássico, porque quando você pensa em colonialismo, você pensa na França, você pensa na Bélgica, na Inglaterra, mais ou menos, cara. Eu não tô entendendo mais nada disso aqui, mano. Eu acho que o objeto da redação já foi, mano. Acho que deu, né? Não vai sair muito ali, não.
Ah, a sensação que eu tenho. Eu não costumo parar react, não, né, mano? A sensação que eu tenho é que, mano, tá se batendo no espantalho e que, pô, tá se falando de um assunto de que não foi dito, entendeu? A pessoa fala uma coisa, a pessoa fala uma parada, aí dessa parada a outra tira várias, mano, várias primícias, que não necessariamente tá empírica na fala das pessoas. E aí você começa a bater nessas primícias que você colocou na fala da pessoa. Por exemplo, Tamir, por exemplo, quando o Fred fala, mano, quando eu sou social-democrata, mas eu não sou social-democrata, aquele que fica sentado dentro do orçamento, coisa e tal, falando social-democrata hoje. Ah, não, mas nos anos 70 a social-democracia não era isso, então isso leva na premissa que... E aí começa a bater no espantalho e fala, mano, eu não, em nenhum momento eu falei que era ou que não era, eu nem entrei nem nesse assunto, o foco da fala não era nem isso. Assim, essa mania de pegar termos, pegar um termo, né, velho, tirar tudo que foi dito, tirar tudo do contexto, aí pega um termo e começa a se bater no termo, e começa a rolar no chão com o termo, e aí vai buscando a história desse termo e bate nas premissas desse termo, aí fica lá rolando com o termo, tá ligado? E engraçado que o Fred falou sobre isso, né? Que o Fred falou que um dia tava na reunião do pessoal e aí falaram que o cara usou um termo que não poderia usar, e aí começaram a querer expulsar o cara por causa do termo. Mas né? Aí você fala, caraca, bicho, que loucura é essa, mano? E o foco principal que a gente tava aqui, o termo foi usado dentro de um contexto, não deu pra entender o contexto, pô, já... Né? Que doideira, eu tô falando de um assunto específico. Aí, igual agora, eu falei, mano, que doideira, eu tô falando de um assunto específico, tô falando sobre isso, aí vai um react dessa minha fala agora. Doideira. Doideira é um termo que não sei o quê. Então, a partir que você leva do princípio que doideira é a pessoa ter alguma coisa que não bate, isso já é um capacitismo. E aí já começa a bater no capacitismo, coisa e tal, quando o cara só falou uma doideira só falou uma doideira dentro de uma frase, entendeu? Doideira. Aí você fala, caraca, bicho, onde nós vamos parar, entendeu? Eu não... Aí fica nessa masturbação. Isso é masturbação, cara. Isso é masturbação, assim. Não, isso é masturbação, velho. Não, na moral, mano. Que doideira, velho. Que doideira, mano. Nossa, mano. E se esticar esse chiclete aí, velho, essa discussão vai pra onde, mano? Nossa, pô, extrema dificuldade de fazer síntese com as coisas, sabe? De ser objetivo, mano. Extrema dificuldade de ser objetivo. Então, não sei.